Boa tarde, minhas irmãs. Eu vou deixar aqui um ensinamento que está em Lucas, capítulo 18, versículo 31, 32, 33, 34 de Lucas, em nome de Jesus, né? O ensinamento ele tem que estar tudo direcionado dentro da Bíblia. Ele não pode estar fora da Bíblia, né? Eles têm que ser direcionado tudo pela Bíblia, no nome de Jesus. Que diz assim: tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, escarnecidos, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disto entendiam. E esta palavra lhe era encoberta, não percebendo o que lhe dizia, né? No nome de Jesus. A glória de Deus. E falando, né, que Jesus, ele ensinava, né? Aqui o Senhor Jesus, ele estava falando da sua própria condenação, vamos dizer assim, né? Quando Jesus foi açoiteado, como aqui está dizendo, né? Cuspido, pegado aquelas lanças, furaram ele, aquela cruz que jogaram em cima dele, né? Para ele carregar aquela cruz pesada, né? Aquela coroa de espinho. Tudo isso daí, Jesus, ele já previa, ele já sabia que ele teria que passar, né? Então, o Senhor, ele, antes mesmo disso acontecer com ele, né? Todos nós sabemos que o nosso Deus ensinava por Jerusalém, né? Por Jericó, por onde Jesus passava, ele deixava os seus milagres, né? Porque é impossível, né? É impossível aonde Jesus passasse se não houvesse milagre. Se tivesse alguém morto, ressuscitava. Se tivesse alguém enfermo, era sarado. Se tivesse alguém paralítico, andava. Se tivesse alguém mudo, falava. Se tivesse alguém cego, enxergava, né? E outros milagres que Jesus tem feito, né? Que tinham feito naquela época e continua fazendo no dia de hoje, né? No nome de Jesus. Então, o ensinamento que Deus nos dá é que nós devemos seguir a Jesus, né? Porque se nós seguirmos a Jesus, nós teremos, né, êxito de tudo aquilo que nós vamos fazer através dele na nossa vida, né? Quando Jesus coloca o dom, vamos dizer assim, da cura na vida de alguém, ela paga um preço muito grande para ter este dom, né? Ela receber este dom. Antes mesmo de nós recebermos algo do Senhor. E quando um dom, ele é um dom de cura, um dom de visão, um dom de profecia, um dom na qual você vai ter que pagar um preço muito grande para receber isso do Senhor. Porque Deus, ele não dá nada de graça para ninguém. Todos nós temos que buscar, todos nós temos que descer no arado, ou seja, na madrugada, na oração, no jejum, né? Certo que a oração da madrugada ela tem um poder extraordinário. Por quê? Porque a oração da madrugada é uma renúncia. É onde você onde você deveria estar dormindo, você está ali buscando ao Senhor, né? Você está se entregando para Ele, buscando a sua presença, né, gloriosa, em nome de Jesus, porque você quer ter uma intimidade com Ele, você quer viver uma vida com Ele, né? Ou seja, você quer andar com Jesus. Para nós conhecermos Jesus, para nós entendermos um pouco de Jesus, porque nem tudo Jesus se revela a nós, né? Nem tudo Ele vai revelar a nós. Mas aquilo que for da vontade dEle, Ele vai revelar, né? E aquilo que nós colocamos diante dEle em oração, quando jejuamos por um propósito diante dEle, nós ali, que nem aquela viúva que oportunava todo dia aquele juiz,
né? Até o dia dele chegar um dia e falar assim, não, essa mulher todo dia está na minha porta. Todo dia essa mulher está na minha porta. Então eu vou jogar a causa dela para ela sair da minha porta, porque eu não aguento mais ver ela aqui, né? Ela estava ali persistindo em algo que ela queria daquele juiz. Ele queria que ele revogasse a causa dela, certo? Então todo dia está ali. Então toda vez, assim mesmo somos nós. Todo dia, se você quer ser usada por Deus, se você quer ter os dons do Senhor, dom de cura, dom de interpretação de língua, ter a visão aberta, tudo você vai ter que pagar um preço, porque Jesus não dá nada de graça, né? Você tem que buscar a presença dele. Então, tudo isso é um ensinamento do Senhor para nossas vidas, para aqueles que o querem servir, para aqueles que não querem ser enganados pelos falsos profetas, né? Pelos espíritos do engano, né? Então, nós temos que entender e compreender um pouco dele, né? Eu não posso, vamos dizer assim, como eu vou dar um exemplo, né? Eu não posso falar da Sara se eu não tenho um pouquinho de intimidade com ela, se eu não conheço ela um pouquinho, certo? Eu tenho que ter um pouquinho de intimidade, eu tenho que ter um pouquinho de conhecimento da vida dela, como é que ela vive, como é que ela faz as coisas, né? Eu tenho que fazer parte um pouquinho ali daquele cenário que ela vive no seu cotidiano, no seu dia a dia, para mim poder entender a vida dela, para mim poder falar dela um pouquinho, né? E compreender a vida dela, compreender ela. Em algumas vezes, em alguma situação que ela nos colocará ou colocar, vamos dizer assim, para mim. Então eu tenho que entender por quê. Porque eu vivi com ela um pouquinho, eu estava ali caminhando com ela um pouquinho. Eu não posso falar da vida dela, eu não posso, vamos dizer assim, falar algo se eu não vivo com a pessoa, se eu não convivo, se eu não sei nada daquela pessoa. Como é que eu vou abrir minha boca para falar algo de uma pessoa que eu não conheço? Certo? Que eu não tenho uma intimidade, que eu não tenho uma vida de ali todo dia falar com aquela pessoa, se eu não sei nada dela. Eu não posso falar, certo? E a mesma coisa Jesus. Jesus, nós precisamos entendê-los, nós precisamos compreendê-los, nós precisamos ouvir a sua voz, nós precisamos obedecê-lo a ele, ou precisamos estar ligado a ele, para que nós possamos ouvir a sua voz, nos ensinando o caminho certo, o caminho verdadeiro que nós devemos andar junto com ele. Não é sem ele e não é fora dele, é com ele. Com ele nos ensinando o caminho que devemos andar. Porque todos os ensinamentos que nós temos que ter, tem que estar dentro da Bíblia. Tem que vir da Bíblia para nossas vidas. Tem que vir do altar do Senhor. Tem que vir de alguma experiência que Deus deu para alguém, ou se eu chegar aqui e vier falar algo de algo, mas tem que ser algo relacionado que Deus deu para aquela pessoa e relacionado à palavra de Deus. Porque se eu vier aqui falar algo que não tem nada a ver com a Bíblia, eu estou dando um ensinamento herege, eu estou sendo herege, falando uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro de um manual na qual nós aprendemos todas as coisas. Nós aprendemos como se libertar, como se transformar, como ser uma verdadeira mulher de Deus, né? Como ser uma verdadeira esposa, como ser uma serva do Senhor, como devemos andar, como devemos orar, como devemos nos comportar, como devemos nos apresentar, vamos dizer assim, diante de um Deus tão grande, tão poderoso, que não pode ser de qualquer maneira, de qualquer forma, né? Em nome de Jesus. Não, eu tenho que ter o temor de Deus no meu coração, para com as suas coisas, com aquilo que Ele está me dizendo, né? Já que eu sou uma serva sendo escolhido por Ele. Eu tenho que me comportar como tal, como mérito daquilo que Ele me deu, né? Se Ele me escolheu, que privilégio dele ter me escolhido, né? Que privilégio, né? De nós estarmos aqui
sermos escolhidas por Ele e ser chamada pelo nome por Ele. Então, tudo aquilo que Ele nos ensina primeiramente, é obedecermos a Sua palavra e ouvir a Sua voz, para que nós possamos ter o entendimento de tudo aquilo que Ele nos ensina e compreender, que é o principal, compreender aquilo que Deus fala para nós. Porque senão, entra pelo lado do ouvido, sai pelo outro, sem conhecimento nenhum, né? E não é isso que Deus quer. Então, Jesus, ele era assim. Antes mesmo dele prever o que ia acontecer com ele, porque ele já sabia, né, o que ia acontecer, porque era preciso Jesus morrer, para que nós possamos estar aqui hoje, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Então, Jesus já sabia. Então, Jesus saía ensinando, às vezes com parábolas. Jesus fazia milagres, Jesus ensinava o seu povo, Jesus sabia entrar no lugar e sabia sair, né? Em qualquer situação, até na tentação do monte, ali onde ele foi tentado, quando ele estava de jejum, ali onde o diabo foi tentar ele sobressair, porque ele venceu o diabo através da palavra, né? Porque Jesus, aonde ele ia, né? Porque enquanto não aconteceu o que tinha acontecido com ele, ele entrava em qualquer lugar e saía, né? Porque ele era homem ainda, ele ainda estava indo aqui nessa terra como homem, né? Hoje ele está o quê? Como espírito. Mas antes ele estava na terra como homem, ele esteve aqui na terra como homem. Então, ele sentia a dor que nós sente, né? Se alguém te dá um beliscão aí, você vai sentir. Ele sentia tudo aquilo. Ele sentia o que o povo vivia, o que o povo sentia, o sofrimento do povo. E como hoje como espírito, ele também sente, né? Então, nós estamos aqui hoje aprendendo com Deus, porque Ele nos ensina a sermos obedientes a Ele, a ouvir a sua voz, a entender o que a sua palavra diz, né? E quando chegou aquele dia que ele disse que ele seria entregue, né, ali onde Judas o traiu, né, que era um dos que andava com ele, né, em nome de Jesus, mas andava com ele, mas ele sabia quem era o traidor, que ele iria trair, né, no nome de Jesus. Então, este Deus, ele é tão poderoso, tão maravilhoso, tão glorioso, é tão lindo o seu poder, a sua glória, né? Se nós pudéssemos imaginar, poder, assim, pelo menos chegar perto dele, assim, né? Tocá-lo, né? Dizem que a sua glória, a palavra dele diz que o seu rosto brilha, né? É um brilho que nós não podemos contemplar, enxergar com nossos olhos, esses olhos aqui, porque é o poder, a glória que está nele é tão grande, né? Então você imagina, eu e você fomos escolhidas por este Deus tão grande, por este Deus tão lindo, por este Deus tão maravilhoso, a fazer parte de um exército, de ser mulheres de Deus, mulheres de oração, mulheres de fé, mulheres que exercem a palavra de Deus aqui nessa terra, mulheres que exercem a sua fé para fazer a vontade de um Deus tão grande. Mulheres que muitas das vezes deixa o seu, às vezes, renunciamos por amor a este Deus. Muitas coisas que nós já renunciamos, largamos para trás. Eu não pretendo voltar para trás. Para o mundo não, jamais. E eu peço a Deus, o Senhor me dá força para me prosseguir. Para mim prosseguir adiante. Agarrando nas tuas mãos. E o Senhor apertando na minha mão com muita força para que eu não venha parar na beira do caminho. Ou seja, retroceder. Porque nós paramos para pensar um minutinho, nós vemos assim que este Deus é tão maravilhoso, o que Ele faz por nós, e o que nós fazemos por Ele? Nada. Será que quando uma luta vem, uma prova vem, o pensamento que vem eu não quero mais,
Eu não quero mais servir esse Deus, eu não vou fazer mais nada, eu vou largar de ser crente, eu vou largar tudo, eu vou voltar para o mundo, eu não quero saber mais disso. Não, não. Então você verdadeiramente você verdadeiramente não conhece este Deus. Você não tem intimidade. Você não pode chamar ele de amigo porque você não conhece ele verdadeiramente. Porque se você conhecesse ele verdadeiramente, você jamais retrocederia para trás. Ou seja, jamais você voltaria para trás. Porque nós podemos passar luta, dor, prova que às vezes nós não suportamos, mas nós estamos ali com ele. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Aí o adversário da nossa alma deve pensar assim, eles passam por tantas coisas, passo por isso, eu tento, eu toco ali, eu toco no marido, eu toco no filho, eu toco na filha, eu toco lá no trabalho, eu toco no corpo físico, eu toco não sei onde, e eles ainda estão ali adorando esse Deus. Como é que eu vou fazer para fazer parar de orar? Para elas pararem de orar, para elas pararem de jejuar, para elas pararem de estar dando glória para este Deus. O que eu vou fazer para parar elas? Então ele fica furioso. Quando nós vemos, ele ouve o nosso glória a Deus, glória a Deus, glória, aleluia. É tão maravilhoso, nós servimos um Deus tão lindo, um Deus tão poderoso, em saber que você pode chamar ele de amigo, de seu melhor amigo, pode chamar ele de pai, em saber que você tem um amigo verdadeiro e fiel, não porque ele tem algo para te dar, não, porque você vê o amor dele, o verdadeiro amor veio dele. Né? O Pai deu seu único filho por amor a nós. E o filho obedeceu a voz do Pai por amor a nós. Então esse Jesus é lindo, ele é maravilhoso. Ele nos ensina nós a adorarmos ele, nos ensina nós a servirmos ele, nos ensina a ter o temor por ele, porque ele é lindo e maravilhoso. E se nós nos abandonarmos ele jamais vai nos abandonar. Às vezes nós abandonamos ele, né? Mas ele não abandona nós. Exceto quando a gente não quer mesmo saber dele, né? Exceto quando nós mesmos não quer saber dele. Quando nós falamos assim, não quero saber de Deus, eu vou viver a minha vida, eu vou viver da forma que eu quero, eu vou viver do jeitinho que eu quero. Aí ele simplesmente vai ficar triste e vai. Mas ele fica olhando lá de cima. Ele manda o anjo para te dar livramento, ele vai te dando. Livramento até o que um dia, né? Mas foi a escolha que você fez. Não foi ele que te fez essa escolha, não. Foi você que fez essa escolha. E se hoje tem muita gente lá no inferno, padecendo, perecendo, sofrendo torturas pelos demônios, é porque largaram Jesus de lado. Largaram pelo pecado, largaram pela luxúria do mundo, pela vaidade, pela prostituição por mulheres, por vício, por droga. Porque eu tenho certeza, meus irmãos, eu tenho tanta certeza quanto essa chuva que está caindo aqui, que se aquela pessoa que está drogado, que está no vício, se ela pedir ajuda de Deus verdadeiramente, eu tenho certeza que lá do céu ele envia o anjo para livrar aquela pessoa. E ali ele começa a trabalhar na vida daquela pessoa para ela ser liberta. Se verdadeiramente ele deu um lugar para este Deus trabalhar na vida dele, ele vai trabalhar, ele vai transformar aquela vida e vai fazer um vaso de honra para aquela vida ser transformada. Ele vai tirar aquele homem
lá do lamaçal do pecado, lá das mãos, das garras de Satanás. Ele vai tirar aquela pessoa lá da cinza e do pó e vai transformar só com o sopro dele. E vai esmagar todo o demônio que está prendendo aquela pessoa. Todas as correntes vai soltar. Mas para isso a pessoa vai ter que querer. Vai ter que querer e renunciar. E pedir o socorro a ele. Então, lá no inferno não tem ninguém inocente. Lá no inferno não tem ninguém que não ouviu a palavra, de alguma forma ouviu a palavra, de alguma maneira a palavra de Deus chegou até aquela pessoa. De alguma maneira a palavra do Senhor, mas ela não deu ouvido, ela não quis saber de ouvir este Deus. Ela abandonou ele e deixou, ela não quis saber. Ela preferiu a vida que ela vivia. Então não culpe a Deus pelo seu fracasso. Não culpe a Deus pela sua derrota, pelo seu sofrimento, pela sua vamos dizer assim, mal escolha daquilo que você escolheu. Você escolheu, não foi Deus que escolheu para você. Mas eu tenho certeza que Ele te avisou antes de você escolher isso, essa vida que você está vivendo hoje. Essa vida que você está vivendo hoje, que você não suporta, Ele te avisou que não era desta maneira. Mas você foi um filho rebelde e resolveu escolher o caminho com as suas próprias pernas. Porque tem caminhos que nós escolhemos que Jesus não está nele. Tem certas situações que Jesus não está nele, são escolhas que nós fazemos. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Ele, o nosso caminho para Ele, tudo que é nosso esteja na mão dEle, Ele nos conduzirá no caminho certo. E onde tiver perigo, Ele vai nos mostrar. Filha, ali tem perigo. Filha, não é desta maneira, vai por ali. Porque o cajado dele vai puxando a gente para lá, puxando para cá. Tem hora que ele puxa assim a gente pelo pescoço. Mas ele traz para o aprisco dele. Né? Aqueles que querem vir, que se arrependem, aí ele vai lá, puxa de novo para o aprisco. Vai se alimentar do meu pasto, que está verde. Aí a ovelhinha começa a se alimentar, começa a ficar gordinha de novo. Começa a ficar gordinha, aí ela passa a ficar esperta. Opa, peraí, tô vendo um pé preto ali, que negócio é esse? Aí ela começa a vigiar. Que antes ela não vigiava, né? Aí ela começa a vigiar. Ela tá comendo no pasto, mas tá com o olho ali pro pasto comendo, mas o outro tá aberto, olhando, ó, ali. Porque a ovelhinha, quando ela sofre muito, ela fica esperta, né? Não quero passar mais isso não. Jesus já me tirou de lá, por que eu vou voltar para lá de novo? Jesus já me tirou do Lodebar. Jesus já me tirou da Babilônia. Né? O que eu vou fazer na Babilônia de novo? Não, eu quero seguir em frente com esse Jesus. Eu quero viver o sobrenatural com Ele.